Senhor Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, Dr. Albino Almeida, caro Presidente da Mesa, Augusto Castro, caros e caros Presidentes das Assembleias Municipais, Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Braga, caros congressistas, convidados, minhas senhoras e meus senhores, seus jornalistas, as minhas primeiras palavras hoje são de agradecimento à Associação Nacional das Assembleias Municipais pelo honroso convite que me fizeram para estar cá hoje, justificando que foi endereçado à Senhora Ministra e que ela não pode estar presente porque está ausente do país. Na abertura dos trabalhos deste segundo Congresso Nacional das Assembleias Municipais, dedicado aos novos desafios do poder local, um tema que não podia estar mais na ordem do dia nos dias de hoje. Numa altura em que o mundo se debate com um grande desafio global, o da resposta à crise sanitária provocada pela Covid-19, é dever de todos contribuirmos para esta resposta. Como vem sendo demonstrado e publicamente reconhecido, as autarquias locais democraticamente eleitas, uma das concretizações mais notáveis e relevantes do nosso regime democrático, assumem um papel essencial e determinante na execução das medidas necessárias para o bem-estar das populações, uma vez que são os autarcas que estão mais próximas das mesmas e quem conhece melhor do que ninguém as especificidades do seu território, da sua comunidade, das suas preocupações e objetivos. Podemos dizer que uma administração pública ágil e capaz de dar respostas células aos nossos cidadãos passa necessariamente por ter uma administração central que consiga conceber e realizar políticas públicas para todo o território, dispondo de meios adequados, mas também de dispor de uma administração local democraticamente eleita, capaz de executar políticas e medidas de forma robusta e capacitada num determinado território à escala municipal, promovendo políticas que gerem o investimento e coesão social, promovendo o emprego e a atratividade dos nossos concelhos. Para isso, depois de uma legislatura marcada pela criação de uma relação de confiança com as autarquias locais, entre o poder central e o poder local, por uma significativa recuperação e crescimento da capacidade financeira dos municípios e freguesias, através de um crescimento acentuado das transferências financeiras da administração central para as autarquias, pela devolução da autonomia do poder local e pelo maior processo de descentralização de competências das últimas décadas, é agora essencial aprofundar o processo de reforma do Estado, estabelecendo uma governação cada vez mais baseada na proximidade e no reforço que pretendemos do princípio da subsidiariedade. Por outro lado, e como ponto essencial de atuação, a maior capacidade de ação das autarquias locais, assim pretendida e conseguida, através do reforço dos meios financeiros ao seu dispor e das competências dos municípios, deverá ser acompanhada pelo reforço dos mecanismos de transparência e de fiscalização democrática das políticas locais. A Lei 75 de 2013, Lei Quadro das Autarquias Locais, define um papel essencial às Assembleias Municipais, naquilo que é este processo de participação cívica e política de muitas pessoas, onde Vossas Excelências são os presidentes do respectivo órgão fiscalizador, os parlamentos, como dizia o seu Presidente da República, na sessão fiscalizador do Executivo Municipal em primeira linha. As Assembleias Municipais são como que a expressão da vontade popular ao nível municipal. Têm, obviamente, um papel de escrutínio da atividade do Executivo, mas é portadora de um papel essencial de promover o debate, de contribuir com propostas, de aprovar ou rejeitar regulamentos, recomendações, moções ou qualquer outra figura regimental ao nível municipal, de promover a cidadania participativa e responsável das pessoas que se interessam pela comunidade e pelas suas aspirações. O Governo continuará a aprofundar o trabalho com as autarquias locais, porque acredita que na lógica da referida subsidiariedade há competências e assuntos que requerem uma gestão mais próxima dos cidadãos, pelo poder local, estando a concretizar o processo de descentralização administrativa para o mesmo, aprovado também em sede das Assembleias Municipais, nos vossos órgãos, e tendo como objetivo reforçar este processo em novas competências a definir futuramente.
Se me permitem, nesta fase, o Sr. Dr. Albino Almeida referiu, digamos, o meu histórico de membro de autarca. Sim, 12 anos de Assembleia Municipal, 10 anos de Presidente de Câmara e 6 anos de Presidente do MACIM. Este é um trabalho em que eu acredito profundamente. E também permita-me contar uma história, porque o Dr. Albino Almeida falou do papel da ANAM e de todo o seu trabalho que aqui tem, digamos, de se afirmar, não contra ninguém, mas a favor do poder local, da participação, da transparência, da coerência e, acima de tudo, naquilo que são políticas públicas assumidas a nível local de uma forma transparente. Porque é isso que hoje as pessoas querem. E não há mal nenhum em dizer que quer fiscalizar, ou que quer escrutinar, ou que quer saber, porque o saber é o princípio fundamental de todos nós termos o cuidado nos cargos que temos para fazer as propostas corretas. Verifiquei, quando era Presidente de Câmara, quando foi constituída a ANAM, que o Presidente da Assembleia Municipal, que é meu amigo e professor da minha terra, chegou um dia ao pé de mim e disse-me assim: fui a uma reunião das Assembleias Municipais e quero que te vira a DIRA. E eu sei que quem autoriza a participação, a adesão das Assembleias Municipais tem que ser o órgão executivo, tem que ser o órgão deliberativo, não é o Presidente da Câmara, é o executivo, que tem que aprovar em proposta concreta. Verifiquei naquele quadro, felizmente, da Vira, que é a minha terra, foi a 91ª município, está nos primeiros 100, digamos, impulsionadores desta associação, e isso, acreditem, que me dá uma satisfação especial, porque entendo que a ANAM não é contra ninguém, a ANAM é uma associação que deve fazer um trabalho integrado, pedagógico. E se me permitir, professor Albino, no outro dia nós falávamos na vídeo que fizemos uma reunião com a direção da ANAM, onde estava eu, a Sra. Ministra, e estava a direção da ANAM, e tudo aquilo que propõe, ou que é a sua preocupação, e a harmonização dos regimentos, é uma coisa importante. Na primeira ou na segunda reunião das Assembleias Municipais, porque geralmente a primeira é de instalação e cumprimentos, geralmente aprova-se um regimento. E um regimento é o regimento do seu funcionamento. E isso é aprovado pelos órgãos das Assembleias Municipais. Que eu saiba, o Executivo não tem voto nessa sessão. Isso quer dizer que estabelecem, e é importante, que as boas práticas, o benchmarking necessário, nós sabemos que o país é diferente, mas há princípios básicos que podem ser idênticos. Não digo iguais, porque também temos que atender à especificidade de cada terra. Nós devemos dar os passos certinhos para que não haja conflitos desnecessários, mas colaborações que se desejam, e é isso que é importante, essa referência à harmonização regulamentar, que acho que é um passo em frente, mas que obviamente deve ser um fruto de um processo reflexivo também nos municípios, para darem passos seguros e para a frente, porque toda a gente quer hoje transparência e complementaridade e serviço público. Caras e caros congressistas, aqui chegados, podemos dizer que o desafio do poder autárquico passa também pelo reforço gradual das suas competências e pela criação de condições para que esta assunção de competências beneficie as populações. É isso que estamos já a fazer com o processo de descentralização em curso, ao transferir para as autarquias um conjunto de competências que permitem prestar um melhor, mais eficiente e mais próximo serviço público. Que é melhor do que os eleitos locais para gerirem as suas estruturas de atendimento ao cidadão, o seu estacionamento público, ou para acompanhar mais próximo e atentamente os cidadãos mais carenciados ou aqueles que mais necessitam. Quem está no terreno, obviamente, e conhece perto as dificuldades das pessoas e as particularidades do seu território, está naturalmente mais bem posicionado para dar uma melhor resposta a estes desafios. Do lado do Governo, o que nos compete fazer é criar condições para que as autarquias possam desempenhar esse papel. E é isso mesmo que estamos a fazer.
através da descentralização de competências do Estado Central para as entidades intermunicipais, municípios e freguesias que está em curso. Dir-me-ão alguns de vós que é um processo complexo e difícil. Dir-me-ão alguns de vós que os meios são escassos. Dir-me-ão alguém de vós que este processo tem que ir mais devagar. Nós sabemos as dificuldades, mas é tempo de andar para a frente. Bem sei, e tive já a oportunidade de fazer esse levantamento dessas dificuldades neste início de ano, quando eu e a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, a professora doutora Alexandra Leitão, fizemos um roteiro para a descentralização, em que ouvimos os autarcas, dos executivos, de todos os concelhos de Portugal continental. Este trabalho de auscultação foi importante, também porque permitiu uma troca de experiências que todos queremos e todos devemos ter, e até de soluções entre autarcas e o Governo, e permitiu-nos também ajustar o que era preciso ajustar e trabalhar todos os dias para concretizar estes objetivos em prol da descentralização. Foi na sequência desse roteiro que decidimos alargar o prazo para a aceitação das competências na área da educação e da saúde para março de 2022. O mesmo prazo que agora vigora, para prazo de aceitação, para a área da ação social, cuja legislação, entretanto, foi aprovada já em sede da Assembleia, cujo diploma foi, entretanto, até já publicado. Este prolongamento do prazo não é para parar o processo, é sim para aprofundar e criar condições para que todas as autarquias possam voluntariamente, com trabalho avaliado, criar condições para com segurança, assumir estas competências antes da data legalmente determinada e permitir a celebração de contratos interadministrativos para uma figura da Lei Quadro da Descentralização que já prevê e que permita aos municípios, para aqueles que queiram, assumir mais competências do que aquelas que estão vertidas nos diplomas em vigor. Até porque é do interesse de todos, em particular das populações destinatárias, que os serviços públicos conheçam uma continuidade serena da prestação. Permitam também que, nesta ocasião, enfoque mais uma medida do Governo que está a levar a cabo neste sentido. Trata-se do processo em curso da democratização e o reforço da legitimidade da governação territorial, através da consagração da eleição indireta das 5 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Portugal, por um colégio eleitoral, composto pelos membros das câmaras e das assembleias municipais, incluindo os presidentes de junta de freguesia da respectiva área territorial. Na prática, serão todos os membros da Assembleia Municipal, ou todos os membros da Assembleia Municipal, mais o Executivo, eleitos e não eleitos, que irão eleger o presidente da vossa CCDR, neste caso, de Braga, da CCDR Norte. Este processo, cujas eleições decorrerão em todas as Assembleias Municipais, no próximo dia 13 de outubro, entre as 16 e as 20 horas, envolverá todos os autarcas deste país. Permitam-me, nesta ocasião, agradecer aos senhores presidentes da Assembleia Municipal pelo seu envolvimento neste processo eleitoral, através das mesas de voto em cada Assembleia que irão constituir no próximo dia 13, como diz a lei, em sessão extraordinária, devidamente convocada para este efeito, e que assim será. E permitam-me apelar a todos para que participem neste processo, porque é fundamental a participação de autarcas eleitos num processo desta complexidade, desta dimensão, e por ser o primeiro a ser democraticamente, se bem que indiretamente, ser eleito o vosso presidente da CCDR, o primeiro vice-presidente pelos presidentes de Câmara da CCDR, eleito também, e o outro será, o segundo vice-presidente será indicado pelo Governo. Caras e caros congressistas, termino. Sei que a ANAM visitou os concelhos do país para se inteirar da realidade das Assembleias Municipais e do seu papel no funcionamento das câmaras e na discussão de políticas públicas locais. Acredito que este congresso servirá também para dar voz a esse trabalho de auscultação, que será depois materializado em propostas concretas. Sigo as palavras do Dr. Albino Almeida. O Governo, da nossa parte, quer aqui transmitir-vos que estou disponível para ouvir e analisar todas as propostas. E para, como temos vindo a fazer até aqui,
encontrarmos as soluções que melhor respondam aos desafios. Aquilo, se me permitirem, aquilo que eu tenho feito ao longo destes tempos, sem esperar, porque o Covid ninguém esperava, foi tentar dar condições de governabilidade aos municípios em termos das suas disponibilidades financeiras. Nós estamos disponíveis para ouvir propostas que complementem e melhorem a eficácia dos órgãos municipais. Tanto o Executivo, obviamente, como na democracia participativa de cidadania, que são o espaço de reflexão, de participação e de votação, porque o órgão deliberativo é muito importante, é tão importante que as decisões mais importantes do município vão ao órgão deliberativo, nem que seja um encargo plurianual, que tem que ser validado nos investimentos que têm que ser feitos. Mas, obviamente, no Covid tivemos que alterar muita legislação. E vocês aperceberam-se a quantidade de legislação que foi alterada num curto espaço de tempo. Para quê? Para que a democracia aconteça. E permitam-me também agradecer aos autarcas, que apesar da Assembleia Municipal, que apesar das dificuldades não deixaram que a democracia funcionasse nos vossos territórios. Nós, como sabem, suspendemos a obrigatoriedade das reuniões serem feitas presencial em função do Covid. Muitas delas aconteceram em condições de segurança, mas também muitos começaram a fazer sessões por vídeo, porque o que acharam importante foi que num tempo onde as prioridades se inverteram para responder à questão da pandemia, muitos de vocês, se não a esmagadora ou a totalidade dos membros e dos presidentes da Assembleia Municipal, entenderam que a democracia não estava suspensa e que a democracia tinha que continuar. Para isso dou-vos os parabéns, porque resistir é um lema dos autarcas, trabalhar em prol das comunidades é um lema dos autarcas, e eu, como ex-autarca e atual governante, estou aqui para dar uma ajuda. Muito obrigado a todos e a todos tenham um bom congresso.